Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. O Lorenberg deu um... Sabe, já aconteceu comigo isso já uma vez. Já. O programa Opinião está no ar aqui pela TV canal 22, TV Pantanal. Hoje a gente, mais uma vez, ao vivo, hoje quinta-feira, 27 de julho de 2023. Uma vez eu tive vontade de soluçar, eu solucei. Peguei soluço bem na hora da entrevista, ao vivo, e uma outra vez vontade de espirrar. O soluço eu consegui evitar, mas o espirro não deu. Aí é ao vivo, né? Com esse ar também, aqui ele coloca um ar no 12, no 10, no 8, menos, né? Quem vem aqui de saia, não é o caso do Juarez, que o Juarez é o nosso convidado de hoje, o Juarez Samaniego, da CEMOB. Quando é uma entrevistada mulher que vem aqui de vestido ou saia, passa maus bocados, porque aqui é muito frio realmente. Juarez Samaniego, muito bom tê-lo aqui, não é? A gente fica muito contente quando você aceita o nosso convite. Ele aceita sempre, gente, é porque sempre quando dá certo de vir, a gente fica mais feliz ainda, para falarmos das coisas da nossa Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do município de Cuiabá. E eu já vou perguntando novidades, que da outra vez que você veio aqui tinham alguns projetos, não é? Algumas mudanças nos mais variados pontos de trafegabilidade. E eu queria que você me dissesse aí sobre se tem alguma novidade sobre essas questões todas ligadas à nossa CEMOB. Só que antes de que você possa responder, eu não posso cometer o grande equívoco de não cumprimentar Lorenberg Alves, que ele espirrou e eu achei que já era um cumprimento, né? Me perdoe, Lorenberg. Juro que eu achei que era um cumprimento. Eu achei que já havia te cumprimentado já, né? Quando espirrou. Me perdoe. Não tem problema, nós estamos em casa. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Rapaz, esqueci do Lorenberg de vez, assim, se não fosse o Boca... Nós estamos em casa. O Boca que me avisou aqui, né? E me chamou a atenção. Não vai cumprimentar o Lorenberg não, tá de mal dele, não te emprestou dinheiro, não sei o quê. Essas coisas. E aí eu esqueci de cumprimentar o Lorenberg, desculpa, tá? De verdade. Uma vez eu esqueci de me despedir dele, mas aí até, né, no finalzinho do programa eu me esqueci dele e aí ele ficou bravo comigo uns 3 meses aí, mas aí depois a gente fez as pazes de novo. Agora sim, Juarez Samaniego, novidades na CEMOB, no nosso trânsito, queria que você já dissesse aqui de bate-pronto nesse começo de conversa que temos aí, que daqueles projetos e pretensões, né, anunciados na vez anterior, que você esteve aqui, que você já dissesse para a gente aí o que temos de novidade já em prática. Em relação à mobilidade urbana, a gente está acabando de concluir a rotatória ali no Clube Monte Livre. Eu acredito que entre 30 dias ou 40 dias a gente consegue inaugurar a rotatória lá, tentando dar uma mobilidade maior no trânsito daquela região ali do Bom Clima e fazer todo o recapeamento da Rua República do Livro, fazer o recapeamento, fazer toda a sinalização viária. Isso aí está programado para dentro de no máximo 40 dias fazer a inauguração desse sistema viário. Em relação à questão do transporte, há pouco mais de 30 dias a gente entregou mais 40 novos ônibus para o sistema de transporte de Cuiabá, todos os ônibus equipados com ar-condicionado, ônibus novos, com sistema de monitoramento, e isso vem melhorando a vida útil da frota do transporte público de Cuiabá. Hoje a gente já tem aproximadamente aí 55% a 60% da frota de ônibus com menos de 2 anos de uso. Tá? Hoje, Cuiabá, talvez, junto com Porto Alegre e talvez Fortaleza, são as capitais que detêm aí na frota do transporte público 75% da frota com ar-condicionado. Tá? Então, Cuiabá desponta no transporte público. Logicamente, ocorre reclamação do usuário, atrasos de linha, isso também é decorrente do trânsito, depende
se houver algum acidente em algumas das principais vias, logicamente, você atrasa todo o sistema de transporte público da capital. E a meta é? Já estamos com 50 e poucos por cento. A meta é chegar a 100% ainda na gestão do Emanuel ou não é possível, 100%? A pretensão é chegar a 100% de toda a frota substituída ainda na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Tudo com ar-condicionado? Tudo com ar-condicionado, 100% com ar-condicionado. Já a gente esmiuça mais isso e também a questão da mobilidade aqui. Lorenberg, agora sim. Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. Eu vou aproveitar a parte final da resposta que o senhor acabou de nos dar, secretário, para perguntar ao senhor o seguinte. No dia 6 de junho, o vereador Dilemário usou a tribuna para fazer um requerimento e pedir a convocação do senhor e do presidente da Associação de Transportes Urbanos. O senhor chegou a ser convocado? O senhor chegou a ir lá na Câmara de Vereadores? Até o momento, não. A argumentação era de que, no dia 5, reduziu-se o número de ônibus em Cuiabá. E essa redução levou o vereador a fazer um requerimento convocando o senhor. Eu cheguei de entrar no site da Câmara e vi a solicitação. Lorenberg, a justificativa é simples. Quando entra o período de férias, eu tenho uma média aí de 200 mil usuários dia. O período de férias entra, isso reduz para 130, 140 mil usuários dia. Automaticamente você reduz o percentual da frota. Por quê? Ônibus vazio é ônibus de subsídio, é ônibus que a prefeitura paga. Não existe o transporte público, ele é subsidiado. Tá? Se você tem o preço, hoje o preço da tarifa técnica é uma e da tarifa do passageiro é outra. Se você rodar com ônibus vazio, o complemento da tarifa é pago pela municipalidade. Entendeu? Então você tem que andar no limite. Isso é claro. Chegou o período de novembro, férias de aluno, a frota é reduzida. Ela é reduzida em volume do usuário. A gente está tentando buscar outras soluções no transporte, tipo, para o usuário do veículo, ele fica bravo quando tem os corredores exclusivos de ônibus. Mas para o transporte público, para o transporte de massa, há necessidade disso. Então a gente está vendo a viabilidade de colocar mais corredores de ônibus em algumas vias de Cuiabá, para que o usuário do transporte público também se locomova de maior, porque ele é o fluxo maior. Então isso é justificável, tranquilo, se o vereador ou a Câmara dos Vereadores me convocar, eu estou disposto aí a qualquer momento, e essa é a justificativa quando há uma redução de frota. Se você reduziu o número de passageiros, logicamente você, para equilibrar as economias do município, você faz uma redução de frota. O que foi reduzido foi em torno aí de 15% da frota, e o que foi reduzido em número de passageiros foi mais de 30%. A propósito disso aí, eu fico pensando assim, novos corredores para ônibus, Juarez. Aí eu já vou sair do trânsito para mobilidade, né? Nós temos historicamente aqui as nossas vias bem estreitas, né? A maior parte delas são históricas, né? São de uma Cuiabá longínqua, dos anos 80, sei lá, 90. E terá que ser feita uma adequação geral ali para que haja isso. Isso está no radar, então, da Prefeitura. Paulo, eu falo por questão de prazo também, né? Porque Paulo, é que o usuário do transporte particular, de vez em quando, ele não olha a sinalização. Se você for olhar nos corredores de ônibus, ele tem um horário pré-definido. Uhum. Ele é horário de pico. E normal, fora daquele horário, qualquer veículo pode estar circulando no corredor. Tá? Você vai lá, tá a sinalização, placa. Tem uns que tá lá, ó, das 6 da manhã às 8 da manhã.
Então ali é só ônibus. A partir daquele momento, outro veículo pode adentrar. E depois, à tarde, tem o horário também. E vários desses corredores, você pode olhar que ele continua vazio durante o dia inteiro, porque o usuário do transporte particular talvez não analise a sinalização viária. Pois é, mas eu digo assim, para novos itinerários, né? Novas vias exclusivas para ônibus, não é? Vamos pegar outros itinerários aí. As avenidas, por exemplo, bairros, Tijucal, as avenidas principais tem uma que é de Espigão, parece que é a mais larga, não é? Que comportaria isso. Mas assim, o CPA 4, por exemplo, já tem também lá já foi mais projetado e tal. Mas outros bairros mais antigos não é? Não, mas geralmente no bairro não afeta tanto está mais ligado à área central. Se você está como exemplo para você, ali na Morada do Ouro, na saída da Morada do Ouro, em frente à Fiente, tem um trechinho muito pequeno. Uhum. O ônibus, para ele sair de lá, ele no mínimo fecha 2, 3 vezes o sinal. Ele perde 15 minutos num trechinho. Ali cabe uma faixa exclusiva de ônibus, porque o ônibus livre para ele. Livre para ele naqueles horários de pico. Mas sem obedecer ao semáforo. Não, ele vai obedecer o semáforo, mas ele tem esse trechinho livre. Isso ele ganha ali 10 minutos para ele sair. Mas ele vai continuar obedecendo os 3 tempos Vai obedecer os 3 tempos, eu estou falando, porque quando ele entra junto com os veículos, o veículo é muito mais leve, sai, corta na frente do ônibus, vai embora, o sinal fecha, o ônibus continua. Vem outro veículo, corta, Então, são pontos de estrangulamento para o sistema do transporte público. Então, não vai entrar em bairro, não vai ter faixa, geralmente são trechos de estrangulamento do transporte público. Na região central, então. Na região central, mais na região central. Antes de passar para o Lorenberg, para não perder o gancho que ele levantou aqui e que você respondeu, tem uma celeuma, ou foi criada uma celeuma aí, que é o seguinte, lá pelos lados da Universidade Federal de Mato Grosso, passe livre estudantil. Eu queria saber como que está hoje a situação lá com os estudantes da UFMT, esses que estão aí repetidamente reclamando de não estarem tendo o passe ilimitado. A lei não permite isso. É limitado, o regular, o certo a lei de 2001, eles querem um passe livre limitado, tem que se pedir a alteração da lei do passe livre. A lei ela é muito clara. O passe estudantil é para ir do seu estabelecimento, da sua residência à escola, da escola à sua residência. E seria 2 passes. Em 2005, ainda na presidência da Chica Nunes, foi estipulado um artigo na lei, foi inserido um artigo na lei, dando autonomia para as instituições de ensino, tanto escola do ensino básico, do ensino secundário, das universidades, que a instituição teria que informar a MTU ou a CEMOB o período do aluno. Ele tem aula das 7 a meio-dia, no dia tal, ele tem educação física de tal e tal hora. Então, ele receberia os passes no dia da aula e tal. A universidade, ela coloca hoje que todos os cursos são período integral. Tranquilo. Existe um validador na escola, talvez o que se libera hoje por período integral são 4 passes livres. Mas qual que é a utilização do passe? É você, residência, escola, escola, residência. Se você você tem o passe, você utilizou ele, eu fui, minha residência para a escola, da escola eu fui para o shopping estação, do shopping estação eu vim para a escola. Você não consegue ir embora porque você não consegue validar, porque você já gastou os 4 passes livres. Tá? Agora, se mudar a lei, aí o que eu cobrei do MTU, eu tive uma reunião hoje com alguns representantes do DCE da universidade, a gente teve uma reunião com a vice-reitora acadêmica, com o pessoal. É o seguinte,
hoje fala que a universidade ela tem extensão, tem isso e tal, mas ela tem que mandar essa informação para a MTU, para ter controle. Nós não temos como, e isso você não muda de uma hora para outra, tá? Mas hoje os 4 passes, a gente sentou com a Universidade Federal, que ela tem que mandar as informações, que os alunos que estão matriculados lá são período integral, a MTU tem que processar isso e emitir os 4 passes livres. Agora, irrestrito, para ele utilizar da forma que ele quer, a lei não permite, e logicamente tem os órgãos de controle. Eu, como gestor, eu posso responder tanto no órgão de controle como no Ministério Público do não cumprimento de uma lei. E outra coisa também nessa questão toda aí, os 4 passes, tanto para o UFMT, qualquer instituição de ensino. Qualquer instituição que informar que o aluno está no período integral. Integral. Se ele, o cara estuda no MEDS, o período do MEDS, o horário dele é de 8 a meio-dia, o passe dele ele pode utilizar das 4 da manhã às 9, e depois ele pode usar a volta até 4 horas da tarde. Se ele não utilizou esse passe, ele não consegue validar. Tem um período para ele validar o passe nos validadores que estão na instituição. Mas ele não pode usar várias vezes no dia, então, não, né? Só o período integral 4 passes, é limitado a 4 passes. E quando não é integral? Quando não é integral é só 2. Ir e voltar, é o que determina a lei. E assim, uma coisa assim, só para dar um pitacozinho, eu me colocando no lugar e não devia, porque eu geralmente me coloco no lugar do povão mesmo, assim, né? Mas me colocando no lugar do empresário, mas se não existe essa limitação, o cara vai falir, porque imagina se alguém usar de má fé, e aí o cara não é de má fé, o cara tem um passe limitado aqui. Tudo que ele tem que fazer na vida, ele vai usar esse passe. Paulo, mas ele quer ir ao banco, ele vai usar o passe, ele quer ir pagar a conta, a mãe dele manda ele fazer, então ele está economizando. Paulo, não é o empresário, não. É a prefeitura. A prefeitura tem que pagar esses passes. Para o empresário, seria ideal que a prefeitura deixasse o cara utilizar 10 passes. Tudo é subsidiado pelo município de Cuiabá. Ah, entendi. Entendeu? Para o empresário... A prefeitura tem um pouquinho mais de dinheiro, né? A prefeitura já tem mais um pouquinho mais de dinheiro. É subsidiado pelo município, não é o empresário que está pagando o passe. Sendo a prefeitura, pode gastar. Não, estou brincando. Sendo a prefeitura, mas assim, é transferência de renda, não deixa de ser transferência de renda. É transferência de renda, né? Então, assim, aquilo que poderia ser transferência de renda de 2 ou 4, se houvesse lastro financeiro para a prefeitura, podia dar um up a mais aí para o cara, considerando inclusive isso, alguns outros afazeres aí, que fugiria da questão escolar, né? Mas, sim. Paulo, no plano de mobilidade urbana que foi contratado ano passado, que a gente fez, entre todas essas coisas, Cuiabá hoje subsidia 50% do transporte público. A segunda capital que mais subsidia 27%. Você vê, nós estamos... a gratuidade no transporte público é muito grande na cidade de Cuiabá. De forma geral, entre estudante, idoso, pessoas com algumas deficiências, pessoas com doenças. Então, tem passe livre para uma grande quantidade de pessoas. Nuremberg. Secretário, eu vou aproveitar uma frase que o senhor mencionou sobre o semáforo. E provavelmente o senhor não deve conhecer. Mas aqui na Avenida Historiador Rubens e Mendonça, aliás, amigo telespectador, hoje é aniversário do Rubens e Mendonça, dia 27 de julho, faria 108 anos de nascimento. Rapaz, eu não sabia disso. Ó. Rubens de Mendonça, não sabe nem quem foi. Foi um historiador importante aqui do nosso estado e que, se estivesse vivo, hoje estaria completando 108 anos de vida. 108 anos de vida. Voltando, secretário, dali do como chama? Do viaduto. Demorou para eu lembrar. Do viaduto com destino ao CPA, nós temos 3 primeiros semáforos. Um lá próximo do viaduto e o do meio, é aí que está a minha questão, o do meio, que fica na frente do Santander e de um hotel. Isso. É esse do meio.
ele demora mais do que qualquer um semáforo que tem na cidade. Ele é 10 vezes mais o tempo para o carro do que para o pedestre. O pedestre não consegue... Ele, na verdade, ele é um botão, semáforo de pedestre. Ele não consegue, o pedestre não consegue passar as duas pistas no mesmo momento. E à noite é pior ainda. À noite eu vejo, porque eu passo ali, é meu caminho, eu passo ali toda vez, o pedestre ultrapassa no sinal vermelho. Porque ele olha lá o sinaleiro do outro, lá de cima, da igreja Mormons. Ele se localiza lá do outro, porque esse do meio não abre. Demora muito tempo para o pedestre. Lemberg, hoje nós temos com Botueira, até esse eu vou mandar até verificar, nós temos em frente o CREA, um com Botueira, e outro em frente ao Comper, que são os semáforos que tem em Botueira. Ele não tem o temporizador, por quê? Se eu deixar o temporizador, na hora que o cara coloca o dedo, ele já fica verde. Isso vai criar um transtorno no trânsito. Qualquer um que passar e tocar o dedo, nem que ele não vai atravessar. Mas se ele não é inteligente, pode colocar no computador para que então, ele apertou o dedo 10 segundos. Então ele é feito por tempo. Então o cara apertou, ele espera um tempo, os carros vão passar, ele entra no verde, ele tem um tempo. Ele é controlado na CEMOB no tempo. Eu vou mandar verificar isso aí, se ele é botoeira ou não, porque na verdade a função dele maior é pedestre. Tá? Antigamente você utilizava esse semáforo por causa do contorno. Isso. Tá? Hoje não tem mais o contorno, a função dele é pedestre. Mas eu vou pedir para dar uma verificada que tipo do sistema semafórico que está lá. O Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial, mas volta já já. Olha, a Opinião está de volta e vamos correr aqui porque eu fiz o compromisso de liberar o Juarez, nosso entrevistado desta noite, Juarez Samaniego, um pouquinho antes do comum, né? Que a gente vai até 8h30, então 15 minutos antes vamos liberar aqui o nosso caríssimo, daqui a 20 minutos, liberar aqui o Juarez. Antes, vamos aqui então aos destaques do Gazeta Digital. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, do União Brasil, afirmou que o União Brasil deverá apoiar a reeleição do prefeito de Várzea Grande, Khalil Baracate, que é também do mesmo partido, e indicar o seu vice na disputa do próximo ano, no caso, né, ano que vem. Segundo Botelho, o movimento ocorreu após reunião do partido na cidade vizinha para organizar o diretório municipal da sigla, que será presidida por Juarez Toledo Pisa. O Botelho disse, bem provável, no caso, apoiar o Khalil, inclusive indicando o vice. União Brasil estará no arco de aliança com o MDB em Várzea Grande e indicar o vice. Fecha aspas, disse o Botelho nesta quinta-feira. Como eu disse aí, o Khalil está no MDB, não é? Só para não ficar dúvidas aí. Outro destaque, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disse que o MDB, que é o partido do qual é filiado, aspas, perdeu sua essência ao longo dos anos. O gestor cobrou ainda oxigenação no comando do partido que é liderado pelo ex-deputado federal Carlos Bezerra. O apontamento de Emanuel foi feito durante o programa matinal da Rádio Cultura, veiculado no dia de terça-feira, 25. A fala do prefeito é feita aí no mês em que antecede a disputa interna pela presidência do MDB. E uma outra notícia que é o governador Mauro Mendes, do União Brasil, que discorda da declaração do presidente Lula de que pretende fechar os clubes de tiro existentes no Brasil, mas que ainda não apresentou nenhuma
proposta oficial. Mendes disse que teria que cumprir a lei caso ela fosse homologada, mesmo entendendo que os clubes de tiro não são os responsáveis pela violência no país. Vou correr aqui porque tá aí, ó, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essas e outras tantas notícias, ninguém falou nada aqui no meu ouvido hoje do Flamengo, que ontem ganhou. Quando perde, todo mundo fica mentindo as paciências. Quando o Flamengo ganha, ninguém fala nada, né, Boca? Quando o Grêmio vem para a segunda derrota. Olha só, Lorenberg, abre, por favor, aqui o bloco de perguntas ao nosso caríssimo Juarez Samaniego. Secretário, no dia 18 de fevereiro de 2022, se os meus dados não estiverem corretos, o senhor, por favor, me corrija sempre. O senhor baixou uma portaria respeitando a lei 12.587 de 2012, criando ali ou instituindo a Comissão Técnica de Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade. Tem 3 artigos a portaria. E aí eu pergunto ao senhor, já teve reunião dessa comissão? Quantas vezes ela se reúne ao ano? E qual é a importância dessa comissão para o próprio desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade? Na verdade, essa comissão foi criada para acompanhar os trabalhos do desenvolvimento do plano diretor, do plano de mobilidade urbana. Esse plano, na verdade, ele é um estudo de mobilidade na cidade de Cuiabá, tanto em relação a trânsito como transporte. E o plano hoje é uma lei, foi sancionada, foi apresentado pela consultoria que vem fazer isso, foi apresentado. E as diretrizes agora cabe ao gestor público, ao prefeito Emanuel Pinheiro atual, ou ao próximo prefeito, seguir as diretrizes, tanto em relação à questão de trânsito, tanto em questão de mobilidade. Por que poucas cidades têm um plano de mobilidade? E o plano de mobilidade serve para quê? Para você buscar recursos junto aos ministérios para fazer a mobilidade na sua cidade. Aí tem questão de ciclovia, que é um transporte alternativo. A nossa ciclovia em Cuiabá, elas não são interligadas. Você tem aí várias avenidas que possuem ciclovias, mas elas não são interligadas entre elas. Calçadas faz parte do plano de mobilidade. Nós temos vários locais também sem padronização nenhuma. E isso, o plano ajuda você, junto aos ministérios, Ministério de cada área, buscar recurso para você tentar melhorar a questão do ir e vir das pessoas, tanto do pedestre, como do ciclista, como do usuário do transporte público, como o usuário dos veículos particulares. E aí está as interseções que têm que ser feitas dentro do município, onde tem necessidade de se construir viadutos, onde você tem que construir uma trincheira, o que se precisa fazer, alargamento de pista. Nós temos locais que não tem solução se não houver um alargamento de pista. Tá? Então, essa comissão foi instituída para o acompanhamento do plano. Hoje, tem que se criar um novo conselho, o Conselho de Mobilidade Urbana, tem que ser criado, onde você tem funcionários públicos representando as secretarias afins, bem como a sociedade civil organizada. Juarez, tem um assunto aqui que, conforme o nosso glorioso IBGE, aliás, IBGE, que agora vai ter como seu chefe lá o ex-presidente do Instituto Lula, que foi nomeado hoje, Márcio Torten,
eu esqueci o sobrenome dele, mas é o ex-presidente do Instituto, vai comandar agora o nosso IBGE. Tem um dado do IBGE aqui que diz o seguinte, das motos, né? São 110 mil motos, deve ser mais, porque quando foi feito isso aqui já faz algum tempo, aqui na cidade de Cuiabá. E aí tem uma proposta aí do vereador Felipe Correia de uma pista exclusiva para motocicletas. Isso já foi apresentado para o senhor, enquanto secretário de mobilidade. Se não foi, eu queria que o senhor falasse o que o senhor pensa a respeito. Paulo, nada é novidade. Isso já existe em outras cidades brasileiras. Agora, algumas avenidas cabe até você colocar uma faixa exclusiva da moto. Mas hoje a gente tem um impasse. Tanto as principais avenidas, elas vão receber o BRT. Nós temos que ter a definição se vai ter alargamento da pista, aonde está sendo usada as estações, de que forma vão ser implantadas essas estações. Eu posso até criar o corredor exclusivo hoje na Fernando Correia, na Miguel Sutil, na Avenida do CPA. Daqui a um ano, com a implantação do BRT, ser todo esse trabalho alterado e o dinheiro público, mais uma vez, jogado pelo ralo. Mas então vai depender muito de estudo ainda para que isso... Dependeria muito de estudo para que... Não depende dos projetos do BRT que estão vindo com Vargem Grande, Cuiabá, tá? Mas são previsíveis esses projetos, sejam eles quais forem, são previsíveis, São né? previsíveis. Eles podem incluir dentro do projeto a própria faixa que contempla a moto. Porque o BRT está no corredor, está nos principais corredores da capital e aonde tem um volume maior de motocicleta, isso aí pode vir na previsão do projeto executivo do BRT. Aí, ó, fica a dica, viu, Felipe? Dá uma costurada nisso aí, de repente puxa algum deputado estadual para comprar essa bandeira com você aí, para bancar essa bandeira e de repente consegue colocar em prática isso daqui a pouco, hein, Lorenberg? Eu vou aproveitar a carona em uma frase que o Paulo começou a fazer lá no primeiro bloco ainda, secretário, quando ele falou que as ruas, grande parte das ruas da cidade, e é verdadeiro, as ruas são muito estreitas, né? Se nós pegarmos o centro histórico da cidade, praticamente não dá para fazer quase nada em razão da própria formação da cidade, como que se deu. E aí eu pergunto ao senhor, muito mais um pedido de reflexão, secretário, o senhor que é engenheiro de formação, portanto conhece muito bem a cidade, é difícil mobilidade urbana em uma cidade que tem origem como tem a cidade de Cuiabá, onde as ruas são estreitas, com exceção das áreas mais afastadas ou não? Paulo, ele é Lorenberg. Paulo sou eu. Desculpa, Paulo. Seria um prazer ser chamado de Lorenberg, em questão de mobilidade na área central, não tem como você fazer alargamento de rua por ser patrimônio histórico. Nós tínhamos projetos e você tem, vou falar assim, quando se apresenta um projeto para viabilizar, você tem o poder do comércio, que acha inviável o seu projeto. Nós tínhamos um projeto da Praça da Mandioca, passando toda a Cândido Mariano, parte da Cândido Mariano, Pedro Celestino e 13 de junho até a Praça Ipiranga, fazer calçadão. Tá? Esse calçadão, ele funcionaria da seguinte forma, das 5 horas da manhã até as 18 horas, ele funcionaria com uma faixa só rolante. As calçadas continuariam largas, tá? Uma faixa de rolamento, e sem direito a estacionamento de forma nenhuma. A hora que você apresenta um projeto desse, o comerciante não aceita. Por quê? Ele acha, essa é a visão do comerciante, ele acha que a partir do momento que você tirou o direito das pessoas estacionar, o cara não vai no comércio dele. A mobilidade, se você for falar em mobilidade de ir e vir do pedestre, seria o calçadão.
pegar a área central, deixar ela como pista de rolamento, mas teria que ter área de estacionamento. A proposta inicial, na reforma de uma PPP que a Prefeitura de Cuiabá fez em relação ao mercado municipal, é que se crie lá um bolsão de estacionamento aí de 500 veículos, eu não tenho o número correto, e pegar a área central, principalmente, né, a interligação dessas praças como calçadão, mantendo pista de rolamento em um sentido, quase todas as ruas lá já são em um sentido, mas com um veículo e sem nenhum estacionamento. Aí teria que ser utilizado o estacionamento nas áreas que já tem no município de Cuiabá. Remoção de lombadas irregulares. Como é que está isso na CEMOB hoje? Nós estamos tirando, já começou o serviço, tá? Poucas ainda foram retiradas, mas já estamos retirando. Tá? Isso é uma determinação do MP aí. Nós temos aproximadamente quase 400 quebra-molas irregulares na cidade de Cuiabá. Isso, eu acredito que aproximadamente entre 15 a 20 já foram retiradas e a gente vem fazendo o trabalho de retirada. Pois é, mas o que vem a ser um quebra-mola irregular? Quais são as dimensões, quais são os padrões? Qual é o padrão de um quebra-mola irregular? Ou, aliás, não existe o padrão de irregular. Cara, qual que é o padrão? Perdão, eu troquei. O regular, qual que é o padrão? Que deve servir como modelo. Que só a CEMOB pode fazer, diga-se de passagem, né? Não, até o particular pode fazer. Pode fazer? Pode fazer, mas com autorização da CEMOB. Ah, sim. Certo? Tem que ter. A CEMOB, ela vai lá avaliar se há necessidade. A gente também não sai fazendo quebra-mola e faixa de pedestre aleatoriamente. Você analisa o fluxo de veículo, o que tem ali que comporta, perto de uma escola. Logicamente, você tem a saída de aluno, aí comporta uma faixa elevada? Comporta. Uma faixa elevada, para você ter uma ideia, ela tem quase 11 metros de largura. Entre o caimento dela e a faixa. Ah, entre o caimento, né? Você tem o caimento, você tem então, ela não cai de uma vez, ela vai descaindo. E tem pessoas que vão lá, faz 1 metro aqui, cai, isso aqui é irregular. E outros vão lá e faz simplesmente com meio metro, levanta, coloca concreto e faz uma bolinha de concreto lá, é irregular. Ela tem um padrão e quem determina e quem autoriza é a CEMOB. Então esses irregulares são feitos por pessoas, moradores que estão incomodados, que o veículo está passando correndo na frente da sua casa, vai lá e de forma aleatória à noite ele chega lá e constrói um quebra-mola. Eu já vi isso, já presenciei, gente conhecida, viu? Tem gente que está assistindo, inclusive, que eu sei que eu ando madrugada indo para casa lá, reunido lá, a turma toda, Paulo, não consigo. Perguntei, a gente não consegue mais, acidente demais aqui e tal, a gente liga para a CEMOB, reclamação, liga para a CEMOB, lá eles exigem, quando resolvem atender a gente, exigem muito de coisa e fala que vem e nunca vem. Aí eu já vi, ninguém me disse não, já vi lá na grande CPA lá, os caras fazendo quebra-mola lá. Depois eu passei lá, não ficou muito diferente dos que são da prefeitura também não, viu? Mas o fato é que não teve a anuência, a autorização da CEMOB, né? Pelo menos nesse caso, eu acho que não teve não, pelo que eu fiquei sabendo. Vamos para o intervalo comercial, mais um. Daqui a pouco a gente volta para se despedir aqui do nosso glorioso Juarez Samaniego. Um instante só. Voltando aqui, eu tenho que ser rapidão aqui, que daqui a 3 minutos que a gente tem que liberar aqui o rapaz. Aqui, hoje, esse rapaz é o nosso Juarez Samaniego. Ele que comanda a nossa CEMOB. Gurenberg, por favor. Secretário, é obrigatório termos a lombada elevada na frente de cada escola? A minha pergunta faz sentido porque em 2021, o deputado estadual Wilson Santos chegou a pedir, a fazer uma indicação e uma cópia do requerimento para o senhor e para o prefeito, onde ele sugeria de que tivesse lá na escola,
na escola, lá no Santa Laura, lá no bairro Santa Laura, na rua Pedro Amadeu, ao lado da Escola Estadual Juarez Rodrigues dos Anjos, uma lombada. Essa lombada essa indicação foi de fato concretizada ou não, somado com a primeira questão que eu levantei. Toda a frente da escola precisa de uma lombada ou não? Não tem necessidade. E outra, depende do sistema viário, você não pode nem fazer a lombada. Tipo, se eu pegar uma via, hoje você pode ver na Avenida do CPA, via de mão dupla e tal, eu posso implementar uma botoeira. É muito mais viável colocar uma botoeira, uma sinalização de botoeira, do que criar uma lombada. Tá? Para você ter uma ideia, provisoriamente na reforma da passarela, eu coloquei uma sinalização botoeira. Já deu transtorno com a população quando eu fui tirar aquela botoeira provisória porque a passarela estava reformada. Eu tenho que colocar mecanismo, eu posso ter em situações que tem necessidade de se colocar passarela. E não, hoje, em frente à escola, algumas escolas, você coloca uma faixa elevada, que ela é mais larga, é uma faixa elevada. A lombada é um mecanismo de redução de velocidade de carro, mas ela não está falando que é uma faixa de pedestre. No benefício do pedestre. Não é o benefício do pedestre. Se ele citou uma lombada, a equipe técnica foi em frente dessa escola e analisou que a lombada não ia resolver o problema, eles não colocaram a lombada. Pode ter feito o estudo, ter colocado uma faixa de pedestre ou uma faixa normal, pela sinalização viária, é obrigado o condutor do veículo parar. Quando ocorre acidente, na verdade, você tinha que colocar a faixa de pedestre, o motorista tinha que respeitar a faixa de pedestre. Se tivesse alguém passando, parar, não haveria necessidade da lombada. Mas quando ocorre acidente e tal, aí você coloca o dispositivo da faixa elevada, que aí se o motorista vê que tem uma barreira que ele tem que parar. Legal, assunto não falta, a gente teria muitos outros assuntos, mas ficam para a próxima ocasião. Vamos liberar o rapaz mais cedo hoje. O Juarez tem um compromisso inadiável agora, a gente vai cumprir isso que ele até nos pediu antes de começar a entrevista, não é? Vou mandar um beijo para a Luzia, para Maria Cespedes, um abraço para o João Carlos é lá do Santa Isabel. Ô Juarez, peraí, eu vou pegar sua boa noite de encerramento aqui. E também, pode só colocar perto aí para falar. Tem um aqui também, ó. Boa noite, Paulo, professor Lorenberg, a todos da bancada, da opinião. Eu gostaria de aproveitar o assunto dos semáforos e reclamar do semáforo. Que é Várzea Grande, né? Na lateral do Big Lar de Várzea Grande, onde o mesmo fica por mais de 70 segundos fechados e apenas 15 segundos aberto. Mal dá tempo dos carros saírem e já fecha novamente no horário de pico. Fico com mais de 10 minutos lá esperando e tal. É o Júnior do centro de Várzea Grande. Isso não acontece em Cuiabá, não. Isso é alguma coisa acontece. Várzea Grande. Flores, obrigado, viu, por ter vindo. O espaço continua aqui a postos para me informar. Nós vamos perturbar um pouquinho mais cedo agora, porque não vai demorar tanto tempo não, porque você compensar o tempo que está mais cedo aqui. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Obrigado, Lorenberg. É um prazer estar aqui. Sempre que eu puder, eu venho aqui atender o pedido. Acho que é um esclarecimento que todo secretário, que todo gestor público deve à população. Então, isso aqui é um momento de você responder o anseio da população e o que a população quer ouvir. Muito obrigado e boa noite a todos. Agora sim, boa noite, obrigado. Agora sim, já pode... O Juarez Samaniego, da CEMOB, trazendo informações importantíssimas que dizem respeito diretamente ao dia a dia do cidadão cuiabano, né, que invariavelmente ele tem que pegar trânsito, pegar transporte coletivo, grande parte, né, submeter a isso, né, são os desafios para vencer a distância. E se você tem um transporte coletivo ok, se tiver um trânsito ok, fluindo normalmente, a trafegabilidade também estando ok, fica muito mais fácil de você ir e vir. Logo, logo o Juarez vai estar conosco aqui no programa Opinião para a gente falar mais de outros assuntos, né? O Lorenberg tinha preparado aqui uma grande
pauta com vários assuntos. Não deu nem 10% do que ele queria saber, ele perguntou, mas fica para a próxima aqui com o Juarez Samaniego. O programa Opinião, que está no ar ao vivo, agora são 8h19. Lorenberg, eu falei agora há pouco no hall de informações do Gazeta Digital sobre essa situação do União Brasil. Eu queria falar primeiramente, lá em Várzea Grande, o Botelho falando que vai apoiar, realmente o partido vai apoiar, embora o Botelho não seja presidente, né, o Mauro Mendes. Só que, como parece que tem havido uma harmonia muito grande entre o Calil Baracate e o governo do estado, e o governador Mauro Mendes, parece que não vai ter problema realmente e vai ter esse apoio lá, né? Só que ainda continua, a gente não teve tempo de abordar o assunto ontem, a incógnita sobre o União Brasil de Cuiabá, porque em Cuiabá não há nenhuma mobilização além daquela fala do Mauro Mendes de que só vai discutir isso no ano que vem. O Fabinho parece que está menos preocupado com isso, né? Ele já até está assinando embaixo o discurso do Mauro Mendes. 24 se discute em 24. Botelho está meio alheio a isso aí, está com o pé na estrada e, inclusive, falando lá de Várzea Grande. Nós vamos apoiar aqui também, que vai apoiar a reeleição aqui. O Botelho está iludido ou ele está jogando até no limite do tempo? Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações para o amigo entender o que eu vou falar, o que eu estou falando. A primeira observação, em muitos municípios, o União Brasil não deverá vir com candidatura própria. Tudo indica, por exemplo, que em Rondonópolis, a União Brasil não terá candidatura própria. Não? Não. Fará uma aliança apoiando, por exemplo, o PL em Rondonópolis. Em oposição ao grupo Em oposição ao grupo do José Carlos do Pátio. Por que isso, amigos? Porque abrirá um corredor para o governador Mauro Mendes vir para a disputa ao Senado. Em Várzea Grande, a União Brasil também não deverá vir com candidatura. Até porque você já falou, é exatamente isso. O Calil está muito próximo, a administração do Calil, muito próximo à administração do governador. E todos nós sabemos, se a eleição em Várzea Grande fosse hoje, o Calil seria reeleito. Seria reeleito tranquilamente. Agora, em outros municípios, União Brasil virá com candidatura, evidentemente. Porém, aqui em Cuiabá, como é a maior vitrine, o maior colégio eleitoral do Estado, União Brasil ainda não conseguiu, é um erro crasso, a meu juízo, é um erro muito grande por parte do União Brasil não fazer essa discussão logo para evitar problemas futuros. Por que o Fabinho está mais tranquilo? Ao chegar, o Fábio Garcia, ao chegar à chefia da Casa Civil, na verdade é para ele ficar em contato com a população cuiabana. Brasília é muito distante, amigos. Todos nós sabemos que o deputado federal, que o senador fica muito distante do cotidiano, do dia a dia do munícipe. Ao passo que na chefia da Casa Civil, ele terá esta possibilidade de viabilizar o seu nome e por isso ele está mais tranquilo. Enquanto o Eduardo Botelho faz isso a todo momento e a todo instante. Ele está errado? Não, ele não está errado. Viabiliza-se uma candidatura exatamente desta forma. Falta discussão interna dentro do União Brasil. Mas é possível enxergar o Calil Baracate sem que se enxergue no mesmo instante do lado ou atrás dele as figuras dos campos? E eu quero dizer com isso? Quer dizer que é possível afirmar qualquer tipo de posição sem combinar com os russos, combinar com os campos? Não tem como, né, Paulo? Aí eu vou fazer uma pequena observação. Saiu uma pesquisa em Várzea Grande, onde a dona Lucimar aparecia em destaque na pesquisa. Aparecia em destaque mesmo, a dona Lucimar. O que fez, de acordo com a imprensa, o que falou o Júlio Campos, o que falou o senador Jaime Campos,
falou que a dona Lucimar não será candidata em 2024, abrindo espaço para o fortalecimento exatamente do Calil à reeleição. Ou seja, não se discute Várzea Grande se não falar com a família Campos. Pois é, essa que é a situação, né? E pelo que a gente percebe, lá em Várzea Grande, no tabuleiro, tem o outro Fabinho, né? Que também, PSB, né? O Fabinho... PSB, que hoje é deputado estadual. É, deputado estadual, o Fabinho... O Fabinho o que mesmo, né? Fabinho... Eu esqueço o sobrenome dele. Ele foi presidente da Câmara Municipal. E é outro que vai estar, que tem apoiado os Campos, tem apoiado a gestão do Calil, mas que ou ele se aquieta, que eu acho pouco provável, porque ele aparece bem nas pesquisas também, né, o deputado estadual Fabinho, ou ele abraça a reeleição do Calil, né? Mas... É o momento dele, um momento bom, importante dele, inclusive, agora lá. É verdade, mas há rumores, veja, tudo isso é bastidor, amigos. Há rumores que o PL poderá vir com a candidatura lá em Várzea Grande. Mas me fugiu o nome agora do candidato que disputou a eleição contra o Calil na vez passada agora e que ficou em segundo lugar. Quem terceiro foi o Manuelzinho. Frical lá? O Frical deverá também estar ensaiando uma possível candidatura. O Dazaeli também está ensaiando uma candidatura lá. Então você terá aí 3, 4, 5 nomes na disputa em 2024, se nós levarmos com certeza o que está sendo conversado nos bastidores. Para o deputado estadual Fabinho, para ele seria vantajoso uma coisa muito simples. É uma vitrine que ele poderá reforçar o seu nome para a disputa em 2026. Pois é, o Fábio Tardim, né? Fábio Tardim. Esqueci do sobrenome dele, mas o Fabinho Tardim, que é um dos lá. Mas eu acho que ele vai abraçar o projeto do Calil. Aí fica, a não ser que Tião Dazaeli, o Frical, juntem-se tudo numa candidatura só, né? Ver ali quais dos três tem melhor potencial. Juntem os três. Mesmo assim, se os Campos estiverem do lado de lá... É muito difícil. É difícil demais, né? Muito difícil, muito difícil. Hoje, se fosse a eleição hoje, dificilmente o Calil perderia as eleições. Eu também acho. E se o Calil titubear ali, se de repente... Aí tem a Lucimar, que não é candidata, segundo o Jaime, mas se ela entrasse também seria interessante para o projeto de 26. Estamos falando aí de gente trabalhando a candidatura para o Senado, mas ela é muito querida em Várzea Grande, tem um nome muito forte, fez 2 mandatos excepcionais, bem avaliada. É porque ela não é muito incutida, que nem o marido dela, que lá é incutida demais da conta, rapaz, com política. Se ela quiser, ela dá um suador, porque ela tem né? Mas não é o caso. Não é o caso. Dificilmente ela vai aceitar, né? Não. Paulo, eu vou fazer uma pequena observação para provocar a nossa reflexão e provocar a reflexão do amigo telespectador. Veja, pelo andar da carruagem, a meu juízo, o governador Mauro Mendes é candidato ao Senado. Em 2026, tem 2 vagas, que é a vaga do Jaime e a vaga do Fávaro. Veja, se o governador Mauro Mendes vem para a candidatura, ele vai ter que fazer um casamento aí. Ele vai ter que fazer aliança e juntar essas forças. Por outro lado, olha a possibilidade. Vamos imaginar que o Wellington venha a candidatura ao governo do Estado. Abre uma possibilidade do próprio Mauro Carvalho continuar como Senado. Veja a aritmética, como é que é essa coisa assim. Acho pouco provável que o candidato vai ser o governo vai ser o piveta do Mauro, né? O candidato do Mauro para o governo. Olha só, a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo aqui, mas convidando você para amanhã, aqui às 7h30 da noite, aqui, nós estaremos com o Fabrício Carvalho, que é maestro da Sinfônica e também é pró-reitor da UFMT. O Fabrício Carvalho, ao vivo, às 7h30. Lorneberg, até amanhã? Até amanhã. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.